Olá, voltamos com o tema primeira lei de Newton. Lembrando, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz o quê? Que quando não há força resultante sobre um corpo, esse corpo vai permanecer do jeito que ele está. E tem duas possibilidades. Ele vai ficar parado ou vai se mover em linha reta com velocidade constante, né? Então, quando não tem força sobre um corpo, ele só tem essas duas possibilidades: ficar parado ou se mover em linha reta com velocidade constante. Então eu vou dar um exemplo bem interessante aqui, bem prático, que é uma curva de estrada, né? Uma curva de estrada e um veículo, né? Vou fazer aqui um veículo aqui, bem, né? Difícil desenhar carro aqui. Esse veículo tem que fazer a curva, né, da estrada. Aí, para fazer a curva, vai ter atrito, né? Vamos fazer aqui o carrinho de frente aqui, farolzinho, né? Parece focinho de porco esse negócio aqui. Bom, tentar fazer o carro de frente aqui, né? Para-brisa e aqui os pneus, né? Isso aqui é o farol e aqui, bom, finge que isso daqui é um carro de frente. Aqui é o pneu, aqui o espelho, aqui o vidro para-brisa aqui, do para-brisa, aqui o farolzinho aqui, beleza? E aí, esse carro, né, ele está fazendo a curva aqui, ó, correto? Só que agora eu estou olhando ele de frente. E a curva está nesse sentido aqui, ó, correto? Ele vai ter que vir para cá. Então, vai ter que ter uma força de atrito entre o pneu e o chão, né? Força de atrito. Vai ter que ter uma força de atrito que vai segurar ele na curva, né? Tanto isso daqui é verdade, que você pode lembrar que se a velocidade do carro for muito grande, ele canta pneu na curva, né? Ele é mais ou menos assim. Ele vai cantar pneu na curva porque ele vai começar a deslizar aqui, ó, né? Se ele estiver com uma velocidade muito grande, aí ele vai deslizar e devido ao atrito ele vai cantar pneu. Então existe essa força de atrito que segura o carro à medida que ele vai fazendo curva, correto? Aí tem um problema. Agora imagina que passou um caminhão, um carregamento de gasolina, óleo diesel, alguma coisa bem lisa, né? E derramou aqui na curva, né? E essa curva aqui está emprastada de óleo diesel, né? Certo? Então o que vai acontecer? Aí a força de atrito vai ser bem reduzida e vai ter um problema. Agora nada segura esse carro. Ele está numa situação de força resultante igual a zero, né? Tipo, ó, a força resultante sobre ele é zero, vai ser praticamente zero. Por quê? Porque não tem como a pista exercer atrito na roda por causa do óleo que vai deixar liso, né? E o peso do carro, né? Vamos ver aqui. Bom, o carro, né? Finge que é um carro aqui. Parece mais uma borboleta, sei lá. Bom, vamos lá. O carro, ele vai ter um peso, né? Ele tem um peso para baixo e o asfalto vai exercer uma força para cima que anula o peso, né? Então essa força peso é anulada pela força do asfalto, a força que o asfalto está fazendo para segurar o carro em cima do asfalto. Então essas forças se anulam, então não tem força sobre ele. E como também tem óleo na pista, né? Derramou óleo, não tem como ter atrito, ele está numa situação de força resultante praticamente zero. Então a primeira lei de Newton fala que ele pode ficar parado ou se mover em linha reta.
Ou seja, a primeira lei de Newton fala que se não tiver atrito ele não consegue fazer essa curva, ele vai permanecer se movendo em linha reta. Então o que acontece? Se tiver muito liso essa curva, né, ele não consegue fazer a curva porque não tem força de atrito que muda a direção do movimento e ele continua em linha reta. Para mudar a direção do movimento, né, para fazer a curva, ele vai ter que mudar a direção do movimento. Para fazer essa mudança da direção do movimento, eu preciso de uma força. E como não tem como ter força aqui porque está muito liso devido ao óleo, ele vai seguir a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, ou seja, ele vai continuar como ele estava, né? Ele estava vindo em linha reta aqui na estrada, então ele vai sair em linha reta na curva. Então é assim que funciona a primeira lei de Newton. Por isso que os acidentes acontecem em curvas, né? Porque em curvas você precisa de ter força para fazer o veículo mudar de velocidade. Por isso que na Fórmula 1, né, nas curvas, as curvas são assim meio inclinadas para cima. Deixa eu desenhar aqui que é melhor. Em vez de na curva ser reta a pista, ela é inclinada aqui, ó, porque aí é mais difícil o carro escorregar para fora da pista, né? Ela é um pouco inclinada assim. Mas na vida real as pistas não são inclinadas igual na Fórmula 1, então na vida real os carros saem nas curvas quando chove muito, fica liso, ou quando tem derramamento de óleo, alguma coisa que deixa liso, porque se reduz a força de atrito, e quando não tem força nenhuma sobre o corpo, ele segue a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que diz que ele vai continuar em linha reta com velocidade constante, então ele, né, acaba saindo da curva. Então acho que esses dois exemplos, o do ônibus e esse da pista, já deu uma ideia boa sobre o que é a primeira lei de Newton, né? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a segunda lei. Até mais.